Flamengo tem grande dificuldade e Felipe Luiz assume. A gente também tem aqui a informação com relação ao Pedro, né? E a questão do afastamento do jogador com relação à fratura. A gente vai trazer tudo aqui, inclusive médico especialista explicando como está a situação do Pedro e a gente trazendo aqui muitas outras informações aqui neste sabadão, né? Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, às 19h30, tem jogo do Mengão, Flamengo e Fortaleza, lá na Arena Castelão, né? Cara, a torcida dos caras fazendo uma atitude ridícula, né? De preconceito, de ódio, de inveja contra a torcida do Flamengo. Mas a gente sempre contra tudo e contra todos, né? Torcendo pelo Mengão, acompanhando o Flamengo, sendo atacado nas redes, né? Esse hate absurdo que a gente está acostumado contra o Flamengo e contra as mídias do Flamengo. A gente chega aqui com o oferecimento do Pix do Milhão, você pode garantir, cara, R$ 1 milhão na sexta-feira, mas antes disso, na segunda tem 100 mil, na quarta tem 100 mil, tá? QR Code tá na tela aí durante todo o vídeo, você pode estar garantindo aí, então, até R$ 1 milhão na sexta-feira e prêmios instantâneos também de até R$ 20 mil. Cara, lembrando que você pode garantir esses prêmios com uma raspadinha na hora, é instantâneo, tá? E é 100% legalizado na SUSEP. Eu queria também aproveitar e passar a minha dica aqui, lembrando que tem todos os links lá no nosso Insta. Cara, a minha dica para hoje, tá? E aí eu já vou fazer uma múltipla com o jogo de amanhã. Vitória do Flamengo no primeiro tempo e mais de 1,5 gols total do Flamengo. Isso aí vai dar aí uma odd acima de 3, vai ficar sensacional. Total de gols do Flamengo, mais de 1,5, ou seja, tem que ter 2 gols do Flamengo no jogo. Pode ganhar de 2-1, pode ganhar de 2-0, de 3-1, de 3-2, tá? Todos esses placares servem caso o Flamengo vença no primeiro tempo. Tem que vencer o primeiro tempo e vencer o jogo, tá? Então, ele não precisa vencer os dois tempos, basta vencer o primeiro tempo e vencer o jogo. Se, por exemplo, ganhar de 1-0 o primeiro tempo e o segundo tempo tiverem 2 gols, um do Flamengo e um do Fortaleza, o jogo for 2-1, você se deu bem nessa daí, tá? Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Essa foi a nossa dica. E eu faria eu criaria essa daí e faria numa múltipla com o jogo de amanhã e colocaria lá empate seco, tá? Empate seco. Ou Cruzeiro ou empate. Para já fazer uma odd da secada junta, direto, né? Cruzeiro ou empate, acho que também fica muito legal. Faria essa múltipla aí, ou já faria separadamente também. Tem que ter a odd da secada para amanhã, né? Porque o Flamengo hoje pode ser líder novamente. O Flamengo pode assumir a liderança. Basta um empate ou uma vitória para o Flamengo passar. Com um empate, 1 ponto. Passa 1 ponto o Palmeiras. Com a vitória, passa 3 pontos, mas tem a questão do Palmeiras ter uma vitória a mais. Então, é importante no dia seguinte o Palmeiras perder ponto também pro Cruzeiro, né? O Flamengo, então, com empate hoje, empate ou vitória contra o Fortaleza fora de casa, o Flamengo garante aí a liderança novamente, momentânea, do Campeonato Brasileiro. E eu quero dar um recado aqui importante. Primeiramente, é muito importante, tá, nesse primeiro momento do vídeo, eu dar os parabéns ao Cacau Cota, né, ex-diretor de Relações Externas do Flamengo, um torcedor ilustre do Mengão, é o torcedor que já participou de várias gestões também como diretor, é um cara que ajuda demais o Flamengo, né, um conselheiro, amigo, parceiro. Eu gosto demais do Cacau Cota, um exemplo de rubro-negrismo. Quero dar os parabéns para ele, que essa semana foi o benemérito, se tornou sócio benemérito do clube e foi o benemérito com a maior quantidade de votos da história. O benemérito com o maior número de votos da história. Isso é gigantesco e é gigantesco, que o Cacau Cota merece todas as honras, né? Parabéns aí ao Cacau Cota por ter conseguido ser o benemérito mais votado do Clube de Regatas do Flamengo. É histórico, né? É histórico. Olha, a gente teve aqui a situação importante para falar com vocês, né, do preconceito, ódio, inveja das torcidas organizadas do Fortaleza, uma vergonha o que eles estão fazendo.
de dizer que lugar de torcedor do Flamengo não é no setor misto, é no setor visitante, querendo expulsar torcedores do Flamengo que vivem no Nordeste, e não é do setor do Fortaleza, não, é do setor misto. No Maracanã tem o setor misto, que até vascaíno, tricolor, ficam ali na leste, misturado com os torcedores do Flamengo. Eles estão incitando a violência contra esses torcedores do Flamengo que ficam sempre no setor misto lá do Castelão. Então, há uma incitação, uma ameaça, uma incitação à violência. Eles deveriam ser punidos pela CBF. Esse clube deveria ser punido. Ah, mas o clube não tem culpa do que a torcida está fazendo. A torcida tem que responder de alguma forma, e isso é um absurdo. E eu vou dizer mais. Agora, eu torço muito pro Fortaleza ser rebaixado. Essa torcida do Fortaleza merece ser rebaixada. Merece. Esse time merece ser rebaixado. Flamengo, pelo amor de Deus, ajuda esse time a ser rebaixado. Essa torcida só vai aprender na dor. Só vai aprender sendo rebaixada, castigada. Castigada, ó, pelo homem lá de cima, pelo preconceito, pelo ódio, pela inveja, tá? Pelo ódio, pela inveja, pelo preconceito de vocês, torcedores organizados do Fortaleza. Vocês merecem que o time de vocês seja rebaixado. Já tá ali, né? Já é o vice-líder da tabela ao contrário ali, né? É o vice-líder, é o vice-lanterna, né? Merece ser rebaixado. Uma atitude ridícula, ridícula, de falta de respeito com o time alheio, falta de respeito, falta de humanidade, tá? Todos têm o direito de escolher os seus times. E o que vocês estão fazendo é uma vergonha. O rebaixamento é logo ali. O rebaixamento é merecido. Vocês merecem mais depois dessas notas aí, vocês merecem mais o rebaixamento do que o esporte, tá? E olha que o esporte a gente se desentende a questão lá de 87, que eu acho ridículo também, que o Flamengo é o verdadeiro campeão de 87. Eles dizem que foram para a Justiça Comum e conseguiram lá reconhecer. Problema. Mas a questão do que vocês fizeram, as organizadas do Fortaleza, me envergonham e com certeza envergonham outros rubro-negros que moram no Ceará, que moram em Fortaleza. Eu fico triste pelo Ronaldo Angelim, que foi ídolo das duas torcidas, ter que ficar acompanhando esse tipo de situação e não poder nem se posicionar. Porque para ele deve ser uma dor muito grande ver a torcida organizada do Fortaleza atacar os flamenguistas da forma que foram atacados, tá? Pronto, falei. Não gostou? Você que é torcedor do Fortaleza, me segue, quiser deixar de seguir, fique à vontade. A porta da rua é serventia da casa, tá? Eu vou falar o que eu acho certo. E preconceito aqui nesse canal eu não vou admitir. Ódio, inveja, eu não vou admitir, tá? Tô falando de coração. A torcida do Flamengo, a sua maioria tá no Nordeste, no Norte e Nordeste do país. Tem mais torcedor do Flamengo no Norte e Nordeste do que no Sudeste. O Flamengo é um clube internacional, nem nacional, é internacional. A hora que vocês entenderem e respeitarem isso, tá? Talvez vocês mesmos evoluam, o time de vocês jogue melhor, tenha essa carga energética negativa de ficar caindo toda hora, né? Que é coisa que vocês estão acostumados, né? Cair toda hora pra Série B, cai, volta, não consegue se firmar. Então, a hora que vocês que torcem para esses times trouxerem uma carga energética melhor pro time de vocês, isso aí para. Porque tudo isso aí volta. Todo esse ódio, toda essa inveja volta para vocês, né? Digo de novo, pronto, falhei. Não gostou? Problema. Tá? Eu não tenho medo de hate. Eu não tenho medo. Pode fazer grupo aí de 3 mil torcedores, juntar um grupo de pessoas. Faz grupo no WhatsApp, vamos lá xingar ele. Pode, não tem problema. Pode xingar. Eu tô falando a verdade, pô. Eu tô falando a verdade. Tem que aturar, cara. Isso é uma vergonha. O que estão fazendo é uma vergonha. Você, torcedor do Fortaleza, tinha que se manifestar contra isso. Qualquer um tem o direito de torcer pro seu time, seja onde for. Com certeza, você, torcedor do Fortaleza, não está de acordo com isso, porque você sabe que você tem um vizinho, tem um amigo, tem um primo que torce para o Flamengo, e você não quer o mal dele, você não quer ele agredido no setor misto, tá? Olha só, trazer aqui a informação para vocês que a programação do Flamengo hoje, né, almoço foi meio-dia, 16 horas um lanche reforçado, 17h10 saída para o estádio, 18 horas chegada prevista no Castelão. Aí o jogo às 19h30, 22h40 saída para o aeroporto, 23h45 decolagem para o Rio de Janeiro e às 3h05 da manhã, pouso previsto no Galeão. Pô, cara, a maratona é pesada, né? Maratona pesada. A gente
tem aí 6 jogadores pendurados, além de todos os 7 desfalques que a gente tem hoje, né? O Flamengo joga sem Pulgar e Carrascal suspensos, sem o De La Cruz, que está com problema lá de novo, né? Agora teve febre e tal, virose. O Cebolinha lesionado, o Léo Ortiz se recuperando, Alexandro, que foi aí preservado, e o Pedro, que está, né, com a fratura no braço, a gente vai falar aqui agora. O Flamengo tem 7 jogadores que não viajaram e tem 6 jogadores pendurados, tá? Alan, Everton Araújo, Jorginho Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique estão pendurados e, caso recebam cartão amarelo de Davi de Oliveira Lacerda, desfalcarão o time na próxima rodada do Brasileirão contra o Sport no sábado no Maracanã, tá? Então, falei para vocês do problema que o Filipe Luís está encontrando no time do Flamengo e ele vai para 76 jogos no comando da equipe principal do Mengão, no jogo deste sábado, e até aqui a trajetória do treinador à frente do Flamengo é marcada por bons números, são 75 jogos, 49 vitórias, 18 empates e apenas 8 derrotas. O time marcou 130 gols e sofreu 43, com um aproveitamento de 73,3%. Você está acompanhando imagens do treino do Mengão aí, que foi em preparação já para esse jogo de hoje contra o Fortaleza, né, que se enfrentam logo mais às 19h30. No final do vídeo, fica até o final, que no finalzinho eu vou trazer a escalação do Flamengo, a provável escalação. Jogo na Arena Castelão, 30ª rodada, mas que para o Flamengo é a 29ª. O problema que eu ia falar para vocês, apesar desses números bons do Filipe Luís, é que desde 2015 o Flamengo marcou só 23 gols em cobranças de falta direta. Nos últimos 5 anos foram apenas 7 gols. Cara, 7 gols de falta em 5 anos. Nesta temporada, apenas De La Cruz balançou as redes em uma cobrança na derrota por 2-1 para o Central Córdoba no Maracanã pela Libertadores. Tá? Então, em coletiva, o Filipe Luís reconheceu a dificuldade nesse momento do Flamengo aprimorar esse tipo de jogada e admitiu que o time ainda pode evoluir no quesito. Tem o Eric, tem o Carrascal que bate, tem o Luiz Araújo que bate também. É difícil, sabe? Porque não tem tempo para treinar as faltas diretas, né? Então, quem jogou contra o Palmeiras não pode chutar e treinar num número elevado de faltas. Bola parada também. Existe um risco se você ficar batendo os escanteios para os jogadores com menos de 72 horas. Então, é difícil treinar esse tipo de jogada, mas sempre que tem tempo eu gosto que eles treinem, gosto que eles pratiquem com barreira, mas é uma coisa, sim, que pode treinar e podemos melhorar. Então o Filipe Luís assumindo aí que o Flamengo precisa melhorar o treinamento de cobrança de falta, tá? Então assumindo um problema do Flamengo. Os principais cobradores do elenco hoje são Léo Pereira, Arrascaeta, De La Cruz, Luiz Araújo, Pulgar e Carrascal. Maioria titulares, mas o Flamengo precisa mesmo se reencontrar nas faltas. E aí, o que você acha? Falta gol de bola parada para o Mengão? O que você considera aí, torcedor do Flamengo? Braço e perna, braço e perna. Boa, Bia, braço e perna. Boa, Léo, movimento do ombro. Boa, Alan. Isso! Quebra de novo. Vai. Outra informação aqui importante para a gente trazer é que o DECOM investiga o Fortaleza por aumento no preço de ingressos para a torcida do Flamengo. Preços abusivos, tá? Então, o Fortaleza é alvo de um processo do DECOM após denúncias de aumento excessivo de preço dos ingressos destinados à torcida do Flamengo. É só covardia, cara. É só covardia com a torcida do Flamengo no Nordeste. A gente tem que reclamar. Eu preciso que vocês curtam ao máximo esse vídeo. Vocês, flamenguistas do Nordeste, compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, né? Joguem nos grupos, comentem, apoiem a nossa voz, tá? O órgão constatou que o valor cobrado para o setor visitante no duelo contra o Rubro Negro é de 250 inteira, enquanto em partidas anteriores, como contra o Mirassol e Vasco, os preços foram de 100 a 150, respectivamente. O clube cearense já foi notificado e será investigado pelo órgão de defesa do consumidor, segundo o Diário do Nordeste. Então são preços abusivos e isso só prova o seguinte: o Flamengo é mesmo o trem pagador do futebol brasileiro, né? Quando o Flamengo joga, eles querem aumentar o valor. É impressionante, cara. Isso é uma vergonha. Eu vou trazer aqui agora
antes da gente trazer as informações completas do jogo, a situação do Pedro, tá? A galera tá participando muito, a gente está caminhando aí para 15 mil curtidas no Insta, muitos comentários. Segundo o jornalista Renan Moura, o atacante Pedro deu uma opinião que foi decisiva para se afastar dos próximos jogos do Flamengo para evitar o agravamento da fratura parcial no antebraço direito. Lembrando que há uma previsão de 4 semanas, talvez ele esteja à disposição para jogar diante das 4 últimas equipes do Brasileirão, que o Flamengo enfrentar no Brasileirão, e também possa participar da final, aí, uma eventual final da Libertadores, caso o Flamengo chegue. Após ser avaliado no Ninho do Urubu, o camisa 9 optou, né, no caso, por se preservar e aguardar a calcificação. A gente tinha falado sobre isso, da calcificação da lesão, cujo tempo de recuperação é estimado entre 4 a 6 semanas. Ainda assim, o jogador mantém a esperança de retornar antes da final da Libertadores, caso o Flamengo avance, né? Pedro chegou a atuar, então ele quer, tá? Ele tem a esperança e quer retornar antes da final da Libertadores. Pedro chegou a atuar por mais de 20 minutos com o braço fraturado antes de ser substituído por Filipe Luís. Então, essa é a expectativa do próprio Pedro, de que ele tenha condição de jogar uma eventual final, caso o Flamengo chegue e se classifique contra o Racing. E é muito difícil se classificar, ainda mais sem o Pedro, tá? A gente tem aqui o Dr. Jean Lang, que fez uma collab com a gente. E eu vou trazer aqui agora a opinião dele com relação ao Pedro, tá? A gente até tá aqui na collab com ele, olha só. Vamos ouvir o Dr. Jean Lang, ó. Gente, o atacante Pedro é desfalque no elenco rubro-negro nas próximas semanas. Tá, gente, inacreditável. Pedro teve uma fratura em um osso que a gente chama de ulna no antebraço. Já vou mostrar para vocês como é que é. Mas o que é mais intrigante é a forma. Geralmente, as fraturas da ulna, a gente chama de lesão tipo cacetete. É quando, por exemplo, alguém vai agredir, a pessoa coloca o braço e aí toma uma cacetada no braço. E aí é um trauma direto, e aí tem a fratura. Porém, esse aqui é o lance do Pedro. Então, foi um lance... A gente já conhece o lance. Completamente inocente. O braço do Pedro, você observe que ele fica meio que esmagado, ó, entre o corpo do Pedro e do outro jogador do Racing. Um lance comum de jogo, ocorreu essa fratura. Como que funciona esse tipo de fratura do Pedro? Vem cá que eu vou explicar para vocês. Então, no antebraço, nós temos 2 ossos, o rádio. Atenção aí, ó. Então, o osso que o Pedro fraturou é a ulna. Isso sim aqui, ó. E existem basicamente 2 tipos de fraturas. As fraturas com desvio, olha só, é porque o osso fica muito desviado, olha aqui. O Pedro não teve esse tipo de lesão. Essa lesão, se o Pedro tivesse, ele estaria fora da temporada 2025. A fratura do Pedro é uma fratura sem desvios, fratura da ulna sem desvio. Tá vendo esse tracinho aqui, ó, pretinho? É como se fosse assim, ó, trincou o osso. Ele rachou, mas não quebrou, não torceu. Então o tratamento tende a ser mais rápido. Porém, como que não precisa operar. Porém, como é que a gente tem que fazer o tratamento? E essa é a forma de tratamento do Pedro. Se chama imobilização axilo-palmar. Vem lá de cima da axila, passando pelo cotovelo até o punho. Eu tenho que deixar o antebraço, que é onde ocorreu a fratura, imobilizado, parado, para acelerar a cicatrização, evitar que o paciente, o Pedro, tenha dor e, importante, evitar que uma fratura sem desvio, simples, se transforme numa fratura com desvio. Imagina que ele tenta forçar a barra e jogar o próximo jogo. Aí leva uma pancada. Pode piorar a lesão, o Pedro pode precisar de cirurgia e aí acabou, né, a temporada dele. Então eu acredito, pessoal, que o departamento médico do Flamengo vai segurar essa imobilização por 4 semanas, vai reavaliar ao final desse prazo e aí vamos ver se o Pedro, ao final de 4 semanas, teria condições de pelo menos jogar aí, caso a gente vá à final da Libertadores e a reta final do Brasileirão. Seria importante. Conta aí, torcedor rubro-negro. Seria importante, Jean. Dr. Jean Lang aí, quem puder seguir também, procurar lá no Insta. Cara, eu acho que, de repente, com 3 semanas reavaliar, estão falando de 4 semanas, aí eu acho que ele, de repente, já pode treinar com imobilização para manter a forma e tudo mais, reavaliar com 4 semanas e aí vai estar apto para jogar.
eu estou muito confiante, assim como o Pedro está confiante, né, que jogue uma eventual final e que jogue a reta final do Brasileirão, eu também estou muito confiante. Olha, a gente hoje não tem o Jorge Carrascal, mas a gente tem os números aqui do Carrascal que são impressionantes, tá? Com poucos jogos pelo Flamengo, o Carrascal vem conquistando cada vez mais espaço e a confiança do técnico Felipe Luiz. O Meia tem mostrado eficiência e impacto em campo, né? Em 12 partidas soma 4 assistências e 6 participações diretas em gol, com média de apenas 85 minutos para participar de um gol. Além dos números ofensivos, o Carrascal também se destaca pela criatividade e intensidade. São 5 grandes chances criadas, 15 dribles certos, 10 cruzamentos precisos e 20 faltas sofridas. Estatísticas que evidenciam sua importância no setor ofensivo rubro-negro. Uma contratação mais barata do que a do Samuel Lino e que vem dando mais resultado do que o Samuel Lino, né? Não que o Samuel não seja bom e que não dê resultado, mas a contratação do Carrascal, que todo mundo esperava menos, é a que está dando mais certo. Mesmo com pouco tempo no clube, o camisa 15 já figura entre os 3 melhores em 7 diferentes rankings internos do Flamengo, mostrando que sua rápida adaptação e o bom desempenho têm sido fundamentais na sequência da equipe sob o comando de Felipe Luiz. Tá? Então, sensacional aí. E a galera concordando muito que o momento é do Jorge Carrascal. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento também, sempre da Mais Cabelo. Lembrando que tem a Mais Cabelo perto de você, em todo lugar do Brasil. Você pode fazer sua avaliação grátis. Tem aí o link da avaliação grátis no comentário fixado. Também na descrição você encontra aí a Caravana do Haroldo para você garantir presença nos Jogos do Flamengo no Brasil e no exterior. Além disso, todos os nossos outros patrocinadores aí, AIP Flórida, a melhor seguradora da Flórida, seguro de carro, casa na AIP e também a Vivi Homes Orlando para você garantir a sua casa, né? Investimento, cara, na Flórida, em Orlando, apartamento em Miami, você garante os melhores negócios na Flórida, né? Você pode estar investindo em imóveis, você pode estar conseguindo morar num local muito bacana. Olha só, eu estou morando aqui e você também, né, pode procurar a Vivi, né? Olha só que legal, você morar num condomínio na Flórida, você ter uma casa de investimento, uma vacation home, né? Pode procurar aí @Vivi Homes Orlando, que ela vai escolher a melhor opção para você. E detalhe, com o desconto do Paparazzo. Fala que veio do Paparazzo que você vai ter um desconto especial. Tamo junto, um grande abraço, até mais tarde. Ah, eu não passei. Pô, deixa eu passar para vocês a provável escalação. Agostinho, pô, desculpa, gente, esqueci. Agostinho Rossi, Emerson Royal ou Varela, Léo Pereira, Danilo e Ayrton Lucas, já que Alexandro não está relacionado, está com controle de carga. No meio-campo, Saul, Jorginho, né? Jorginho, Saul, Arrascaeta, Samuel Lino, a gente não tem nem o Eric Pulgai, nem o Carrascal, então Samuel Lino, Luiz Araújo e na frente o Gonzalo Plata. Ele que deve ser o substituto, já ia falar Pedro. Ele que deve ser o substituto do Pedro, né? O Gonzalo Plata, tem ali o Juninho, o Alassim à disposição também, mas é o Gonzalo Plata que está mais cotado para entrar no lugar do Pedro. Valeu, agora sim, fui, valeu.